Bom dia, meus amados das minhas redes sociais, você do Facebook, você do YouTube, que nesta manhã vai participar deste pão que vai ser servido, desta ministração que sempre nos faz nos crescer, nos traz conhecimento, né, para nossas vidas. E assim nós se desviamos das mentiras que são pregadas aí por este mundo afora. Então, meus amados, eu quero, em primeiro lugar, parabenizar todas as nossas mães do nosso país. Amém, meus amados? Que seja um dia comemorativo e muitos vão fazer um churrasquinho, como eu já fui convidado, né, para participar. Então, parabéns às mães do Brasil. Amém. Meus amados, vou pedir para você compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais, porque foi assim que essa verdade chegou até a mim, através das redes sociais, através de um vídeo, né, que eu passei a conhecer a verdade. Então compartilhe nas suas redes sociais, dê um like para esse canal crescer, se inscreva nesse canal no YouTube, Ed em Nova Aliança. E para nós iniciar, eu tenho que falar o tema, né? O tema é esse: Jesus não falou do inferno. Jesus não falou do inferno. E para nós ver isso, meus amados, vou pedir para você abrir a sua Bíblia e a sua mente, para que você possa entender, né? Abra a sua Bíblia no livro de Mateus. Esse livro de Mateus, quero logo deixar bem claro, não é um evangelho de Cristo, é um evangelho da lei, é um evangelho sinônico da lei. Então aqui não tem nada de Novo Testamento. Mateus não é Novo Testamento, é um evangelho mais sinônico da lei, um evangelho que conta a história da lei. Então é lei. Mateus capítulo 16, versículo 18. Abra aí sua Bíblia. Versículo 18. Também eu te digo que tu... Não, isso não é isso não. É isso mesmo? Deixa eu ver. É isso mesmo. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, a igreja de Cristo. Então, a igreja de Cristo é de Cristo, não é dos homens. A minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Olha aí. E aí? Né? E aí, pregador? Não está escrito que Jesus falou que as portas do inferno não prevalecerá contra ela? Meus amados, é o que eu sempre tenho falado para as pessoas: tomar cuidado. Se somente as traduções erradas dessa Bíblia, chamada Sagrada, se não fosse suficiente, ainda vem os pregadores torcendo a palavra. Você vê o quanto que se fica complicado se você vai seguir o que está aqui, acompanhado com o que os pastores pregam dentro de uma chamada igreja, dentro das religiões por aí. Então, é muita tradução errada que nós vemos aqui, e é muita torção que nós vemos que o pastor torce. Bem, e para nós começar a desenrolar um pouco isso aqui, eu quero te dizer o seguinte: Jesus não falou do inferno. Quem falou do inferno aqui foi João Ferreira de Almeida. Ele que falou do inferno. Porque essa Bíblia aqui é uma tradução de João Ferreira de Almeida. É que eu não tenho elas aqui. Quando eu quero abrir uma Bíblia de outra tradução, eu vou na internet só. Eu não tenho várias Bíblias aqui, eu só tenho essa.
E essa aqui é de João Ferreira de Almeida, né? Então, João Ferreira de Almeida foi o único que traduziu esta palavra aqui, do que Jesus falou das portas do inferno. Nas outras traduções está Hades. Então você tem que entender, você não pode, é o que eu tenho recomendado às pessoas, você não pode, e tudo que você vai ler aqui não está escrito, eu acredito, está escrito, eu creio, está escrito, eu creio, não precisa estar escrito e precisamos analisar a palavra. Precisamos analisar o que está escrito, porque quem escreveu aqui não foi Deus, quem escreveu isso aqui foi o homem. Então, João Ferreira é a única tradução que está escrito que Jesus abriria as portas do inferno, né? As portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja. É essa tradução aqui, ó, de João Ferreira de Almeida. As outras traduções está Hades. Então, Jesus de Nazaré, cadê? Eu escrevi aqui, ó. Eu vou até pôr aqui logo. Jesus de Nazaré, ele era um judeu. E no hebraico, né? Aliás, Jesus não falou Hades, Jesus falou Sheol. As portas do Sheol não prevalecerão contra a minha igreja. Porque Jesus era um judeu. E no hebraico, inferno quer dizer Sheol. E Sheol quer dizer mundo dos mortos, covas, sepultura. É isso que quer dizer. Então, meus amados, nós temos que tomar muito cuidado com isso. E no grego, inferno no grego quer dizer Hades, que no final é a mesma coisa, cova, sepultura, mundo dos mortos. Então, meus amados, naquele tempo antes da cruz, quem morria, quando essa carne tomava, o espírito permanecia preso na cova. Por isso que a palavra, a Bíblia fala de morto, que a pessoa estava dormindo. A pessoa não tinha morrido, estava dormindo, esperando o dia do juízo. Mas tudo isso já passou. Então, a morte era do espírito. A porta do inferno, a porta da cova, a porta do Sheol, a porta do Hades não ia prevalecer. Então, hoje, quem morre hoje, o espírito não fica na cova, porque ele venceu a morte. E essa morte não é dessa morte da carne, é a morte do espírito. Se fala da morte que o espírito ficava preso junto com o corpo se acabava e o espírito continuava lá na cova. Foi quando a vinda de Jesus que libertou esses espíritos da cova, do Sheol, do inferno, que nem diz os crentes. Não adianta você se espernear, meus amados. Todo mundo, seja crente, seja não crente, seja da graça, seja não da graça, vai para o inferno, não tem jeito. Porque o inferno é a cova. É a cova. O problema é que o povo, se eu falar mais, adiantar logo o outro texto, para você começar a entender. Outra coisa, né, que foi o que eu prometi de explicar. Outra coisa, que se está escrito, não é que está escrito, já é uma torção, já não é uma tradução errada, é o quê? Uma torção. Porque se comenta em todas essas religiões por aí, todas elas se comenta isso, se fala disto, que Jesus foi crucificado no meio de 2 ladrões, mas Barrabás não era ladrão. Quem é que nas religiões
que Barrabás se tornou um ladrão, mas Barrabás nunca foi um ladrão. Ele nunca foi um ladrão. Ele pode ter sido um criminoso. Criminoso é uma coisa, ladrão é outra. Ele pode ter matado alguém. E nós vamos entender isto. Isso é para você ver. Você não deve acreditar em tudo que está escrito. Você tem que ler, analisar, para aí sim você tomar sua decisão e dizer se acredita ou não acredita. Porque essa Bíblia está desta maneira. Então, Barrabás nunca foi um ladrão. Ele foi um líder político. Não era ladrão. Barrabás não era ladrão. Era um líder político. Mas dentro da religião, essa foi a história que eu ouvi por toda a minha vida. Que Jesus tinha sido crucificado no meio de dois ladrões. É essa a história que você tem ouvido ou não é? É esta. Então a história está o quê? Torcida. Eu escrevi aqui para ficar mais fácil, né? Nesta hora. Então eu vou ler o que eu escrevi aqui, né? Baseado em Barrabás. Homens que fizeram teologia, né? Homens que fizeram teologia, homens estudou o hebraico, o grego, o aramaico, estudaram até o saravaico. Para quê? Para enganar a igreja. Dizer que Jesus morreu, foi crucificado no meio de dois ladrões. Aí vai se torcendo toda a história. Por isso que eu falei para você, que quando eu lesse tudo isso aqui, se você ainda ia dizer que, no caso, se você estivesse lá, você não tinha mandado soltar Barrabás, você ia mandar soltar Jesus. Mas se eu estivesse lá, para dar, se o único voto faltasse o meu que ia, voto que ia ser decidido, eu ia mandar soltar Barrabás. E nós vamos entender, né? Então os homens estudaram até o saravaico. Mas para quê? Para edificar a igreja? Não. Estudaram para enganar a igreja. Jesus não morreu no meio de dois ladrões, né? Jesus não falou do inferno, ele falou de Sheol. É que o Sheol traduzido do hebraico quer dizer inferno. Mas não tem chamado. Esses que estudaram hebraico, grego, aramaico, até o saravaico, não tem chamado para pregar o evangelho de Cristo. Esses homens não têm chamado. Eles tentam fazer, mas não têm chamado. Para pregar o evangelho de Cristo, não são pastores, são falsificadores. Inferno do hebraico quer dizer Sheol, mundo dos mortos, cova, sepultura. Inferno do grego quer dizer a mesma coisa. Sheol, mundo dos mortos, cova. Isso é que quer dizer. Mas a igreja, ela não procura analisar as coisas, não procura ler Bíblia, não procura, às vezes até mesmo necessário, trocar de tradução. Né? Porque foi apenas João Ferreira de Almeida que achou esse inferno aqui. Mas a palavra que Jesus falou não era inferno, era Sheol, porque Jesus era um judeu. Então, na língua hebraica é Sheol, mundo dos mortos, cova e sepultura. Ainda tem aqueles que dizem que Jesus tem a chave do inferno. Meus amados, aí o caldo vai engrossar. Então, a maioria dos evangélicos, principalmente os pentecostais, diz que Satanás ele não tem morada, ele não tem casa, porque a casa que Satanás mora, quem tem a chave? Jesus. Jesus tem a chave do inferno. Então como é que Satanás leva as pessoas para o inferno? Quem abriu a porta para Satanás levar essas almas para o inferno? Jesus.
Então Jesus é um parceiro de Satanás, então eles são sócios por acaso? É? Se Jesus tem a chave do inferno e o Satanás leva as almas para o inferno, e Jesus é parceiro dele, ele é sócio desse diabo que os crentes pregam. Tem a chave do inferno. Então, se o diabo que leva o povo para o inferno, se é o dono é o dono da igreja, e quem é o dono da igreja tem a chave, como é que o Satanás vai entrar lá dentro do inferno se Jesus tem a chave do inferno? E não é prazer dele, com certeza, não é prazer que Jesus levar almas para o inferno. Que lá na frente nós vamos entender isto. O inferno é o lugar que se queima. Meus amados, os crentes, que eu falo para você, eu tenho um vídeo, eu acabei, essa semana, eu coloquei um vídeo aí na internet, dizendo que a pessoa que um dia foi crente, ela precisa de um psicólogo para trabalhar a cabeça dela de volta e trazer as emoções dela de volta. E a pessoa que continua num sistema dessa aí, ela precisa de um psiquiatra para trabalhar na cabeça dela mais forte mesmo. Porque a pessoa que crê nisso aqui, ele é louco. Louco precisa ser internado no manicômio. Né? Quer dizer que primeiro que Jesus tem a chave, diz que Jesus tem a chave do inferno, e o diabo está levando a alma direto, todo instante, todo momento para o inferno. No mínimo são sócios os dois. Que tem a chave. Então quem leva? Então quem leva? Adianta o diabo levar se ele não tem como abrir a porta lá do inferno? Porque quem está com a chave é Jesus, e Jesus não quer que as almas vão para o inferno. Não é isso que se prega, meus amados, me ajuda aí. Não é isso que se prega dentro dessas religiões, principalmente as pentecostais. Então Jesus é sócio do diabo. Jesus é sócio do diabo. Eu até escrevi aqui no lateral. A palavra inferno, ela é uma palavra mitológica. É uma palavra mitológica, ou seja, é mito. Mito é uma mentira. Mito, a palavra que está dizendo mito, se é mito, não é verdade. Então, o diabo é sócio Jesus é sócio do diabo. Lucas, isso está escrito em Lucas, né? Lucas não era um judeu. Lucas, ele não era um judeu, ele tem 2 livros escritos aqui toda essa Bíblia aqui. É o único que não é judeu e tem 2 livros aqui, que é o próprio livro de Lucas e é o livro de Atos dos Apóstolos. E Lucas, ele não escreveu, meus amados, esses 2 livros, é o que eu falo, eu repito de novo. Os camaradas estudam até o Saravaico para apresentar a sabedoria de Deus à igreja e cada vez deixar a igreja mais louca. Lucas escreveu apenas 2 livros, o próprio livro de Lucas e o livro de Atos dos Apóstolos. Esses 2 livros não foi escrito endereçado à igreja. Esses 2 livros foi escrito para Teófilo. Está lá escrito que os livros, esses 2 livros foi escrito a pedido de Teófilo. Então Teófilo, a Bíblia não explica bem quem era, o que fazia esse Teófilo, mas Lucas chama ele de excelentíssimo Teófilo. Então certamente era um cara importante no meio da sociedade. E Lucas, como escritor, que Lucas não era um judeu, ele era um escritor, era um grego escritor. Então
certamente eles também tinham algumas amizades, né, entre eles, entre Lucas e Teófilo. Então Teófilo pediu para eles fazer esses relatos, que ele queria entender. O Teófilo tinha essa curiosidade, né? Ele teve essa curiosidade de saber dos atos dos apóstolos, saber o que aconteceu, o que estava acontecendo. Então Teófilo pediu: dá para você me escrever aí, relatar, fazer um relato de tudo que está acontecendo aí, diz que esse homem está fazendo milagres. Lucas foi e atendeu o pedido de Teófilo. Lucas não escreveu para a igreja. Lucas escreveu para Teófilo. Então são dois livros que tem remetente e destinatário, que o destinatário não é a igreja, o destinatário é Teófilo. Aprenda isso, igreja. Senão você vai precisar sim do psicólogo, não, você vai precisar do psiquiatra. Você vai ficar louco. Não foi para a igreja, foi para Teófilo. Mas se prega isso para a igreja, pronto. O gado está preso. Então, se eu prego aqui coisas que 90%, 80%, 90% do que está escrito em toda essa Bíblia não era para a igreja, era para o povo judeu, então vou prender. Está preso o povo, eu posso prender você se eu pegar tudo isso aqui está escrito para você. Eu vou te prender, vou te laçar. Você vai virar gado ferrado meu. Você vai ser minha ovelha. Ovelha é gado, né? Um tipo de gado. Você vai se tornar minha ovelha, como todos chamam a igreja de ovelha. E a igreja recebe, bate palma. Mas a igreja não é ovelha, a igreja são filhos de Deus. Filhos é filhos, ovelha é ovelha. Se eu prego toda essa Bíblia aqui que não foi escrita para a igreja, eu prego para a igreja, vou laçá-las, vou prendê-las, elas vão se tornar serva. Servo é escravo. A igreja não é escrava, a igreja é filha. Não existe filho escravo do pai. Meus amados, é o que eu sempre eu falei no vídeo lá. As pessoas que estão ainda dentro de uma chamada igreja, querendo encontrar Deus, ela precisa de um psiquiatra, urgente. Então estavam os três crucificados na cruz. E o sistema diz, 2 era ladrão. Mas Barrabás não era um ladrão. Ele era um líder político, ele era um tipo Bolsonaro hoje. Para o povo judeu naquela época, Barrabás era um tipo de Bolsonaro hoje. Para o Brasil, ele era um grande líder político. Dois ladrões. Mas Barrabás não era um ladrão. Barrabás era líder político. Era um líder político, Barrabás. Não era um ladrão. O nome para você entender, né? O nome Absalom vem do hebraico. Que quer dizer Abba, pai. O nome Abba, a palavra Abba, as primeiras palavras do nome de Absalom, né? Quer dizer Abba, e o resto do nome quer dizer pai, Shalom, né? Aliás, pai não, é paz. Absalom quer dizer pai e paz, que juntos quer dizer filhos da paz, filhos do pai. Filhos do Pai, filhos do Eterno. O nome é Absalom. Então, o princípio do nome Absalom, Abba, quer dizer pai, e Salom quer dizer paz, ou direto, filhos da paz, filho da paz. Esse era o nome que quer dizer o nome de Barrabás, aliás, de Absalom. E Barrabás?
Barrabás é uma forma helênica, né? Helênica. Eu escrevi aqui porque sempre você pesquisa na internet, você precisa de um caderno e uma caneta. A forma helênica grega, o nome de Barrabás, de escrever Barrabás. Bar, filho, esse é o nome de Barrabás. Bar, as primeiras letras, filho, e Rabas, pai, ou seja, filho do Pai, filho do Eterno. Era o nome de Barrabás. Queria dizer essas palavras, né? Do grego. Então, meus amados, nós não podemos sair condenando todo mundo, a todos, sem conhecer a história. Nós não podemos condenar uma pessoa sem ver o outro lado da moeda, sem ver. Precisamos ver o outro lado da moeda. Se você não tem o conhecimento, você deixa se enganar e sai enganando todo mundo. Filho do Pai, filho do Eterno. Era o nome de Barrabás. E o povo judeu passaram por muitas perseguições de várias nações, e uma das últimas nações daquela época que o povo judeu estava passando perseguições por elas, era Roma. Os judeus estavam sofrendo na mão do povo de Roma, dos soldados de Roma, dos comandantes de Roma. E Barrabás era um líder político defendendo os judeus. Está vendo por que o povo pediram para soltar Barrabás? Você já está entendendo por que o povo pediram para soltar Barrabás. Várias nações, e na época de Jesus e Barrabás, o judeu passava por opressão romana. E Barrabás estava preso não como um ladrão, e sim como um líder político que defendia os judeus das opressões romanas. E os judeus, na sua concepção, no seu entendimento, segundo os escritos de Moisés, eles esperavam um líder que ia defender eles dos seus opressores, seus perseguidores. Então os judeus esperavam Jesus assim. Era esse Jesus que o judeu esperava. Mas foi esse Jesus que veio? Não foi. Então como é que eles iam reconhecer se eles esperavam Jesus que ia defender eles das opressões das nações, né? Não foi seus perseguidores, e não foi isso que aconteceu. Por isso os judeus não reconheceram Jesus como o enviado de Deus. E quem lutava por eles? Barrabás. Barrabás é quem lutava por eles, né? E quem lutava por eles? Barrabás. E quem que eles iam pedir para ser solto? Barrabás. Eles esperavam e precisavam de um líder que libertasse ele das opressões das nações, que a do momento era Roma. E Jesus não fez nada. Quem era que estava fazendo? Barrabás. Você entende agora o porquê? Porque que qualquer um de nós que estivéssemos lá, também íamos pedir para soltar Barrabás. Mas a libertação do que faltava, do que falava a Bíblia, era da lei. Era da lei de Moisés. A libertação era da lei de Moisés. Eles não viram essa salvação em Jesus.
e em quem eles via uma luz brilhar no final do túnel, como diz o ditado brasileiro, Barrabás. Então, a luz que eles via, a esperança que eles tinham de se libertar das opressões dos romanos, era quem? Barrabás. Não era Jesus. Jesus não fez nada nesse sentido. No final do tudo, como diz os brasileiros, né? Em Barrabás, viria-se em Barrabás. Jesus não era um revolucionário. Jesus não era um revolucionário. Quem era o revolucionário? Barrabás. Marcos. Abra sua Bíblia em Marcos. Agora vamos ler mais uma parte da Bíblia para nós continuar aqui essa história, que não acabou não. Marcos capítulo 15, versículo 6 e 7. Para nós confirmar aqui o que nós já falamos, né? Versículo 15, 6 e 7. Versículo 6. Ora, por ocasião da festa, era um costume judaico. Nós temos que entender e respeitar os costumes das nações. Costumes não é doutrina. Costumes não é doutrina religiosa. Costume é costume de qualquer uma nação. Se nós vivemos aqui em São Paulo, se nós for para outro estado, no Brasil mesmo, só mudar de estado, nós já vimos a diferença. Então, costume não condena nem salva ninguém. Costumes é costume. Cultura, né, a palavra mais correta, cultura. A cultura de cada povo tem sua cultura. Cultura é cultura, não salva, não condena. Ora, por ocasião da festa, era costume soltar ao povo um preso. Então Barrabás estava preso não como ladrão, como contra as religiões. Ele estava preso como um líder político. Qualquer que deles pedisse, havia um chamado Barrabás, preso com amotinadores. Amotinadores não é ladrão, amotinadores é aqueles que fazem motim contra outra pessoa. Então Barrabás, ele era conhecido como líder político e fazia motim contra os romanos. Por isso que ele estava preso. Havia um chamado Barrabás que preso com amotinadores, os quais em um tumulto havia cometido um homicídio. Então, e até aqui não quer dizer que Barrabás matou. Então havia, por exemplo, se tem aqui o povo costuma fazer motim na Paulista. Então numa multidão dali, se acontecer alguma morte, quem vai ser responsabilizado? Aquela pessoa que está fazendo aquele motim ali. Então isso não quer dizer metaforicamente que foi Barrabás que matou. Não, ele recebeu a responsabilidade. Como era ele o cabeça, era ele o líder, ele recebeu a responsabilidade como ele tinha matado, né? Os quais em um tumulto havia cometido um homicídio. Então, meus amados, é isso que nós temos que entender. As coisas, vamos ler a Bíblia, vamos que até aonde nós entendemos. Nós não vamos lendo a Bíblia e acreditando em tudo, porque essa Bíblia, ela está desta maneira, essa Bíblia que fez
mais de 80 milhões de crentes, ela está escrito desta maneira, mal interpretada, né? E ainda, se não bastasse isso, da Bíblia está toda mal interpretada, ainda vem os pastores que torcem aquilo que está mal interpretada. Porque você está lendo aqui comigo que Barrabás, ele não era um ladrão, ele era um líder político. Mas pais da igreja era o quê? Um ladrão. Aqui, nós parou aqui, né? Você viu quanto tempo nós já está? O nome que quer dizer Filho do Eterno. Barrabás, o nome de Barrabás quer dizer lá no entendimento judaico, né? Quer dizer Filho do Eterno. Barrabás, ele era conhecido como um feitor de motim. Então Barrabás, ele era conhecido assim. É um líder político que vivia congregando as pessoas que queriam fazer essas confusões para livrar o povo judeu das opressões de Roma. Por isso que ele foi preso. E em um deste motim aconteceu algumas mortes. E como ele era o responsável, jogaram tudo nas costas dele, de Barrabás. Já Jesus nunca fez uma rebelião. Jesus nunca fez uma rebelião no qual os judeus esperavam que ele fizesse. No entendimento judaico, segundo os relatórios de Moisés, o intercessor dos judeus vinha para eles fazer isto, mas não era isto. Ele vinha libertar os judeus da lei. Ele nunca fez uma rebelião. Ao contrário, ele foi a favor de Roma. Jesus foi a favor de Roma. Quando ele disse dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ele foi a favor ou foi contra? Foi a favor. E como um homem desse era digno de ser preso? É lógico que os imperadores o defenderam. Não, esse homem, nós não vemos nada desse homem para matá-lo, para continuar a deixar ele preso. Mas era pela ocasião da Páscoa, tinha que soltar um. E quem que os judeus iam pedir para soltar? Barrabás. Era o líder deles. Dar a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Jesus nunca foi contra os imperadores. Nunca foi contra os imperadores. Os imperadores de Roma. Jesus era contra os falsos, os fariseus. Jesus era contra os fariseus e suas religiões. Era isso que Jesus era contra. Contra os fariseus, aqueles que interpretavam mal a palavra de Deus, a Torá. Por isso que quando levaram ele a Herodes, que Herodes ouviu a história, Herodes disse: não vejo crime algum neste homem, mas por conta da tradição judaica, que toda Páscoa se soltaria um preso, Herodes perguntou: quem que vocês querem que eu solte? A multidão falou numa voz só: Barrabás, nosso líder. Nós precisamos do nosso líder solto, e não Jesus. Ele não fez nada por nós. Mesmo inocente, mas como eles não entenderam a vinda do Messias, eles esperavam um líder e não foi um líder político, como eles esperavam,
tentar libertar eles das opressões de Roma, né? Quem que vocês querem que solte? Aí, quem vocês achavam que os judeus queriam que soltasse? É lógico, Barrabás. Por isso, meus amados, antes de nós condenar alguém, conheça a história. Conheça a história. Se nós da graça imputamos as doutrinas das religiões, é porque nós conhecemos, nós da graça, nós conhecemos. Deus, Cristo tem nos revelado o seu evangelho na nossa mente. Nós conhecemos o que é doutrina de Cristo e o que é doutrinas religiosas. E nós não podemos jamais misturar doutrinas cristãs de Cristo com as doutrinas religiosas. Deus odeia a religião. E por que nós vamos viver em doutrinas religiosas? O que é cultura de nações, né? Cultura de nações. Cultura não tem nada a ver com Deus ou religião. Cultura é cultura e basta, e fim. Cultura é cultura. Mas o povo, dentro das religiões, eles transformam a cultura e tornam sua religião. Querem impor a cultura judaica em nós. Como isso pode acontecer? Aí vamos ler mais uma parte aqui da Bíblia, para nós entender, confirmar mais alguma coisa agora, né? Abra sua Bíblia em Lucas. Como eu falei, Lucas, ele não era um judeu, ele era um grego, né? E esse livro de Lucas e o livro dos apóstolos não foi escrito, Lucas não escreveu para a igreja, Lucas escreveu para Teófilo. Lucas capítulo 23, versículo 13. Abra aí. Lucas 23, 13. Do 13 nós vamos ler até o 19. Versículo 13. Então reunido Pilatos, né? Pilato foi o advogado de Jesus. Reunido Pilatos, os principais sacerdotes e as autoridades e o povo, disse: apresentaste-me este homem como agitador do povo. Jesus não era um agitador do povo. Agitador do povo. Mas porque inventaram isso aqui para quê? Para que Pilatos, para que Herodes condenasse Jesus. Mas em primeiro lugar, Herodes interrogou Jesus e viu o porquê que ele estava ali. Não era como um agitador do povo, né? Como agitador do povo, mas tendo interrogado na vossa presença, nada verifiquei contra ele dos crimes de que os acusais. 15. Nem tampouco Herodes, pois não tornou a enviar, e pois claro que nada contra ele se verificou digno de morte. É lógico, Jesus não fazia motim político, né? De morte. 16. Portanto, pois, castigá-los, soltá-lo-ei. Porém, vou castigá-lo, né? Portanto, pois, castigá-lo, soltá-lo-ei. E era forçoso
soltar-lhe um detento por ocasião da festa da Páscoa. Por ocasião da festa. 18. Toda a multidão, porém, gritava fora com este, né? Gritava lá fora com este: solta-nos Barrabás. É lógico, era o seu líder, o que tentava libertar os judeus, lutava por eles. Jesus nunca lutou pelos judeus, por isso que ele não foi reconhecido como filho enviado, que na mente dos judeus, Deus ia mandar um líder que defendesse eles das opressões das nações. Solta-nos Barrabás. Estava no cárcere por causa de uma sedição na cidade, Você vê que em lugar nenhum a Bíblia acusa Barrabás aqui de ladrão. Mas o que é que se prega dentro das religiões? Que era um ladrão. Jesus foi crucificado no meio de 2 ladrões. Sedição na cidade. E também por homicídio. Não foi por ladrão, roubo. Por homicídio. O 20 está já até o 19. Vamos ler só até o 19. Você pode ler o 20 se você quiser. Que vai continuar os gritos, né, do povo aqui. Porém, ele mais gritavam: crucificam. E aí continua o terror. Ali começava o terror, né? E quem venceu? Barrabás. Era um líder político do qual eles queriam. Como é que eles vão condenar Barrabás? Se fosse por ladrão, né? Aí os pregadores, os bonitões, aí, você vê, em vez de soltarem Jesus, soltaram o ladrão, né? Soltaram o líder dos judeus. Soltaram o líder. Nós paramos aqui, né? Então tá aí, Barrabás, os judeus via como um líder em seus favor. E como os judeus via Jesus? Nós vamos ver aqui como os judeus via Jesus. Como os judeus via Jesus? Como um beberrão. Está escrito ou não está isto? Era assim que os judeus via Jesus. Como um beberrão, um pecador, que quebrava os mandamentos, né, quando ele fazia a cura no sábado. Olha, você acha que o povo judeu ia defender um homem desse? Os mandamentos, quando fazia a cura no sábado, né? Comelão também, que comia com os gentios. E quem dos dois eles queria que morresse? Lógico, Jesus. Era Jesus. Aí vem uma outra coisa também aqui, que o povo chama de inferno, traduz que é o inferno, mas não é. Aí vem o Geena, mas os pastores ganham dinheiro em cima disso. Quando os pastores falam que a igreja, se não der dinheiro dízimo, se não fazer campanha, não participar do que eles fazem, da liturgia que eles fazem dentro da igreja, vai para onde? Ser queimada no Geena. Também não é inferno. Geena não é inferno. Geena era um lugar aonde se colocava os mortos como malfeitor. Então, quando se morria um malfeitor, ia para onde? Para o Geena, um lugar, era um lugar no aberto, onde se colocava as pessoas mortas que morriam como malfeitor.
resto de animais, aqueles animais que morriam natural, e aqueles animais que era sacrificado a ídolos. Então naquela época tinha muitos animais sacrificados a ídolos. Então eles recolhiam aqueles animais e era jogado aonde? No Geena. Por isso que Jesus falou que onde o fogo nunca se apagava. E não faltava bicho. Aonde tem carniça, tem bicho. Né? Tem lavra. Então tá aqui. Colocavam os mortos malfeitor. E muitos era colocado lá ainda vivo. Ainda vivo. É da onde se dá a expressão ranger de dente. Porque muitos eram colocados naquele lugar para ser queimado ainda vivo. Para onde o próprio Jesus ia ser levado. Se não fosse a intervenção de José da Arimateia, José da Arimateia era para onde Jesus ia ser levado? Lá para o Geena, que ele foi morto como um malfeitor, né? Lá também era colocado restos de animais, tanto os que morriam naturalmente, como os que se oferecia a ídolos. E Jesus fez uma analogia daquele local com o que ia acontecer no juízo final, que foi o dia do julgamento, o dia do juízo no ano 70, onde chegou a sentença dos judeus. Jerusalém, não só o templo foi derrubado, foi colocado fogo, mas toda a cidade de Jerusalém também foi colocada a fogo. Então aquilo lá virou um braseiro. Então Jesus estava fazendo uma analogia dessas coisas aqui, né, do que ia acontecer. Ia acontecer e não era, ia acontecer há 2 ou há 40 mil anos. Era quando? No ano 70. Naquela geração. Ele não falou ano 70, mas falou uma geração. Falou uma geração. Uma geração tem 70 anos. Então, qualquer pessoa que tenha uma boa consciência, os anos foram passando, os anos foram passando, e eles vendo chegar esse juízo, né, que aconteceu no ano 70. Aí os crentes, eles acham que isso tinha que estar escrito na Bíblia. Como se os livros da Bíblia, nenhum foram escritos depois do ano 70. Nenhum foram. Está escrito aonde? Na história de Israel. Nos livros históricos de Israel. No juízo que aconteceu no ano 70, que muitos morreram queimados, e outros à espada, e outros de fome. Então era essa analogia que Jesus estava falando. E vamos ler mais um pouquinho a Bíblia aqui. Abra sua Bíblia no livro de Jeremias. Jeremias, capítulo 32. Versículo do 33 ao 35. Jeremias 32, do 33 ao 35. 33. Viraram-me as costas. Vocês vão ver se eu pego do 32. Vamos começar do 32.
Por causa de toda a maldade que fizeram os filhos de Israel, você vai ver se Deus quer levar, tem alguma intenção de queimar alguém. Né? Porque dentro das igrejas diz que Deus vai queimar as almas tudo no inferno. O diabo vai levar, quem tem a chave? Ele. Vamos ler aqui para nós entender. 32. Por causa de toda a maldade que fizeram os filhos de Israel, não é a igreja, os filhos de Israel e os filhos de Judá, para me provocarem a ira, eles, os seus reis, né? os seus príncipes, os seus sacerdotes e os seus profetas, como também os homens de Judá e os moradores de Jerusalém. 33. Viraram minhas costas e não o rosto, ainda que eu começando de madrugada os ensinava eles, não deram ouvido para receberem a advertência. Não, era o povo de Israel, o povo da tribo de Judá, né? E os reis que mandavam na época começaram a se desviar de Deus, fazendo sacrifício a ídolos, né? E Deus advertendo eles através dos profetas. Antes puseram as suas abominações na casa que se chama pelo meu nome, para a profanarem. 35. E edificaram os atos de Baal, né? Os ídolos, edificaram os ídolos, os atos de Baal, que estão no vale do filho de Emon, o local do Geena. Então eles pegavam animais, até criança, eles sacrificavam a Baal, ao ídolo, né? A Baal, que estão no vale do filho de Inom, para queimarem aos seus filhos e suas filhas a Maloque, outro ídolo, né? O que nunca, agora preste atenção, o que nunca lhe ordenei. Nunca lhe ordenei. Como que Satanás vai levar para o inferno? Nunca lhe ordenei, nem me passou pela cabeça. Olha, meus amados, nunca Deus ordenou, porque eles faziam isso em nome de Deus, né? Todo sacrifício que se faz por aí, eles fazem em nome de Deus. Mas Deus está dizendo aquele que ele nunca ordenou, nem nunca se passou pela cabeça dele. E os crentes dizendo aqui, ó, o diabo vai levar as almas para queimar no inferno. Primeiro que eles dizem que Jesus tem a chave. Se Jesus não abrir a porta, quem vai abrir? Eles estão precisando de quê? Do psiquiatra. Nunca ordenei, nem passou pela minha mente, nem sequer passou pela mente de Deus queimar alguém. Mas os crentes querem queimar. Para que eles querem queimar? O povo dá dinheiro. O povo dá dinheiro. Não é assim que se faz no sequestro? Vai cutucando e bate, e fura. Para quê? Para o sequestrado liberar o dinheiro. É a mesma coisa que nós estamos vendo aqui. É isso que nós vemos dentro dessas igrejas por aí. Sequestrador dizendo que eles vão queimar o sequestrado, né? Que Deus vai queimar o sequestrado se eles não der o dízimo, não der oferta, não participar de campanha. Que nunca me passou pela mente fizesse tal abominação, meu Deus. Olha o que Deus está falando. Nunca passou pela mente
fizesse tal abominação de queimar alguém. Não importa o que a pessoa fez, nunca passou pela cabeça de Deus queimar alguém. Para fazer ele pecar, ajudar. Pecar, ajudar. Vamos ver assim, olha só, até o 35, né? Então para você ver que Deus, ele nunca pensou de queimar, levar ninguém para o inferno, para viver eternamente queimado lá. Isso é coisa de quê? De gente louca. Precisa do quê? Do psiquiatra. Agora, se eu levar um pouco aqui, já estamos terminando. Então, segundo o que está escrito aqui, Deus manda alguém para um lugar para ser queimado, e os crentes dizem que Jesus tem a chave do inferno, e para o diabo colocar alguém no inferno, quem tem que abrir a porta? Jesus tem que abrir a porta. É ou não é? Abra sua Bíblia no livro de João. Livro de João, capítulo 13, versículo 1. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam onde? Dentro da igreja, dentro do templo. Aonde estavam deles? No mundo. No mundo. Mas é isso que se prega dentro da igreja? Não. Deus não ama você que está no mundo, não. Mas aqui está dizendo, não. Os seus, partindo para o Pai, tendo amado os seus que estava. Aqui não está escrito que estava no templo, que ia 9 horas da manhã, na hora nona, fazer oração, que ia levar o dízimo. Está escrito isso? Não, o que estava no mundo. Amou-os até o fim. Então, meus amados, você vê que a palavra, ela vai nos mostrando, revelando esse Deus de amor, que nunca passou pela cabeça dele em queimar ninguém, em mandar ninguém para o inferno, que no inferno que não existe. O inferno é a cova, é a sepultura. Aí você abre lá em Tiago, e Tiago, que achava disso aqui também? Tiago, capítulo 1 também, versículo 17. Toda boa dádiva, vou ler o versículo 16. Não vos enganeis, meus amados irmãos, toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir. Vem toda boa dádiva, vem lá do alto, em quem não deve existir, não pode existir, né? Variações. Então, se nós temos um Deus que, quando nós damos o dízimo, eles nos amam. Quando nós participamos de uma campanha, Ele nos ama. Quando nós fazemos um sacrifício, Ele nos ama. E quando nós não fazemos isso, Ele manda para o inferno. Então, tem variação ou não tem? Tem. É um Deus variável, que uma hora ama, outra hora condena. Não tem variação ou sombra de mudança. Então Deus não muda. E tudo isso Ele determinou quando? Antes da fundação do mundo. Nem sombra de mudança.
Volta em João de novo, nós tínhamos aberto no capítulo 13, volta no capítulo 10. Eu gosto de fazer vocês abrir Bíblia, é para vocês aprenderem a ler Bíblia. Aprender, né? João agora no capítulo 10, né? Capítulo 10, versículo 27 e 28. Capítulo 27. As minhas ovelhas, então João na lei, né? As minhas ovelhas na lei era ovelha, o judeu, o gentio nunca foi ovelha. O gentio não. Quem era considerado como ovelha era o povo judeu. As minhas ovelhas, e João era um judeu, e ele agora está pregando isso aqui, né? Então ele tem que chamar o quê? Como ovelha. Era assim que era chamado na lei, e ele não pregava a graça. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço. E elas, aliás, essas palavras aqui são de Jesus de Nazaré, cumprindo lei, a mesma coisa. Você vê que na lei não muda, né? É Jesus de Nazaré cumprindo lei. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço. E elas me seguem. 28. Eu lhe dou a vida eterna, jamais perecerão. Mas dentro das igrejas, se você não dá o dízimo, perece sim. Acho que Jesus está mentindo aqui. Está no livro de João, mas você vê que a leitura, as palavras são de Jesus de Nazaré. Perece sim, né? É só não dar o dízimo. Perecerão e ninguém é quantos? Ninguém as arrebatará da onde? Das minhas mãos. Ninguém. Acho que tem gente enganada aqui. Porque se não der o dízimo, arrebata. Se a mulher pôr um batom, arrebata. Se a mulher pôr um brinco, arrebata. Se o homem pôr uma bermuda, arrebata. Se todos foram para a praia, arrebata. Aqui está dizendo ninguém poderá arrebatar da palma da minha mão. Mas os pastores mandam a igreja para o inferno a todo momento. Abra a sua Bíblia em Salmo. Salmo 89. Salmo 89, nós vamos ler um pouco meio rápido, e para nós encerrar a nossa pregação de hoje, vamos encerrar aqui com todas as sortes de bênçãos, no livro de Salomão. Capítulo 89, Salmo 89, do 20 ao 35, para nós encerrar hoje. Versículo 20. Encontrei Davi, meu servo. Será que Deus não sabia que Davi ia adulterar? Será que não? Mas ele está dizendo aqui, encontrei Davi, meu servo. Com o meu santo óleo ungi. Deus não derramou. Você vê, precisa que entenda isso. Deus não derramou óleo na cabeça de Davi. E com que foi que Deus ungiu Davi? Com seu Espírito. E como o Espírito de Deus está em nós, então nós somos ungidos de Deus. Né? Meu servo, com o meu santo óleo ungi, a minha mão será firme com ele, o meu braço o fortalecerá, o inimigo jamais surpreenderá, nem há de afligir o filho da perversidade. 23. Esmagarei diante dele os seus adversários, e refirei o que o odeia. A minha fidelidade e a minha bondade hão de acompanhar,
e em meu nome crescerá o seu poder. 25. Porei a sua mão sobre o mar, porei a sua mão sobre o mar, e a sua direita sobre os rios. Ele me invocará, dizendo: Tu és o meu Pai. Tu és o meu Pai, o meu Deus e a rocha da minha salvação. Falo-ei por isso, o meu primogênito, o mais elevado entre os reis da terra. 28. Conservar-lhe-ei para sempre a minha graça, né? Conservar-lhe-ei para sempre a minha graça, e firme com ele a minha aliança. Farei durar para sempre a sua descendência. A sua descendência. E o seu trono como os dias do céu. 30. Se os seus filhos desprezarem a minha lei, preste atenção, se os seus filhos desprezarem a minha lei e não andarem, os crentes pregam, os pastores pregam isso, aplica na igreja, que eles não podem desprezar a lei, mas Davi aqui vivia na lei, a lei foi abolida, né? Desprezar a minha lei e não andarem nos meus juízos, se violarem os meus preceitos e não guardarem os meus mandamentos, 32, então punirei com vara e as suas transgressões, punirei com vara as suas transgressões e com açoite a sua iniquidade. 33, mas jamais retirarei dele a minha bondade. Você vê, Davi matou, se prostituiu, e Deus o que fez? Mandou ele para o inferno? Não. Jamais dele tirarei a minha bondade. 34, não terminou ainda. A minha bondade. Nem desmentirei a minha fidelidade. Então, se Deus, por conta que Davi se prostituiu, né, e matou o inocente, se Deus não fosse fiel a ele mesmo, ao Deus mesmo, o que é que Deus tinha feito? Tirava as promessas que ele tinha estendido a Davi. Mas não foi isso que ele fez. Não. Eu te açoito, eu te corrijo, eu te açoito, porque você é um filho, você é um eleito, mas não tirarei as minhas bondades de você. Não tiro a minha fidelidade. 34. Não violarei a minha aliança que eu fiz com ele. Não violarei, não vou quebrar a minha aliança. Minha aliança vai ser cumprida. A minha aliança, nem modificarei o que os meus lábios proferiram. Você entra numa igreja dessa aí, Deus muda toda hora. Por isso que eu não sei que Deus que é esse que é pregado dentro das igrejas evangélicas, eu não sei. Nem sei, nem quero saber. Só sei dizer uma coisa, que não é o Deus que criou os céus e a terra, porque o Deus que criou os céus e a terra está dizendo aqui, ó, de maneira nenhuma. Você pode fazer o que você for, eu vou te corrigir, vou te açoitar, mas as minhas bondades eu não vou tirar de você. A minha santidade, né? Os meus lábios proferiram, uma vez jurei por minha santidade, e serei falsa, Davi? Então, se eu tirar essas bondades que eu estendi a Davi, eu serei um falso. Não importa o que ele fez. Se ele tomou a mulher de Golias, o que ele fez, se ele pôs Golias para ser morto, Golias para ser morto, é Golias não, é Urias, né? É um nome assim. Não importa, a minha fidelidade vai ser cumprida. Então, meus amados, está aí a palavra de Deus sem torção e sem mal interpretação, uma palavra direta, uma palavra que nos conforta, nos edifica, nos mostra quem é o nosso Deus e aonde nós estamos, na palma da mão dele, sem mudança. Então, se você recebe esta palavra,
Porque você entendeu a sua posição em Cristo, que você é um cristão, que você sabe que esse Deus que você serve na mente, que hoje não se serve Deus com dinheiro, com dízimo, com holocausto, não, se serve Deus com a mente. Então no momento que você confessa essas grandezas de Deus, você confessa que Deus não muda, aconteça o que acontecer, mas o que Ele falou vai ser cumprido. Então você está servindo a Deus com a sua mente. Você está servindo testemunho do que Ele falou, do que Ele prometeu. Amém, meus amados? Feliz Dia das Mães para todos. E que sejam todos abençoados pela graça de Deus e do seu Evangelho. Amém? Até quarta-feira, a partir das 19 horas.